Um paciente francês testou positivo para a Covid-19 em dezembro, um mês antes da França registrar o primeiro caso da doença. Hoje, a Organização Mundial da Saúde recomendou que os demais países busquem casos suspeitos no fim de 2019. Uma equipe de pesquisadores, liderada pelo médico Yves Cohen, testou amostras congeladas de 16 pacientes com pneumonia em um hospital de Paris, entre dezembro e janeiro. Na época, os testes deram negativo para a gripe e o novo coronavírus ainda era desconhecido. Na nova testagem, um peixeiro de 42 anos deu positivo para a Covid-19. Ele já se curou e recolheu as amostras em 27 de dezembro, um mês antes da França confirmar o primeiro caso. A China anunciou os primeiros pacientes da doença em 31 de dezembro. Para a Organização Mundial da Saúde, é possível descobrir casos mais precoces se os países repetirem o que a equipe francesa fez. A descoberta vai ajudar a entender melhor a circulação do coronavírus e sua origem, que é motivo de uma queda de braço entre os Estados Unidos e os chineses. Apesar de a maioria dos especialistas apontar que o coronavírus é natural, a Casa Branca insiste que foi criado em um laboratório de Wuhan. A acusação é negada com veemência por Pequim. Hoje, Donald Trump voltou a acusar a China de ter encoberto a gravidade da pandemia. Os Estados Unidos são o atual epicentro da doença e a situação pode se agravar. Um documento do Centro de Controle de Doenças projeta que o número diário de 3.000 mortes pode ir até o final de maio. Pelo mundo, são mais de 3.600.000 casos confirmados, 255.000 mortes e mais de 1.100.000 pacientes curados. No mesmo dia em que se tornou o país europeu com maior número de mortes, o Reino Unido sofreu uma perda importante. Doutor Dia, testagem para descobrir quando começou a epidemia no Brasil, como está sendo feito na França, aqui fora de cogitação, porque a gente não tem teste nem para saber quem está infectado, nem quem morreu de Covid-19. O senhor ainda tem esperança de a gente testar em massa no Brasil ou já passamos desse tempo? Sinceramente, eu acho que quando o bandido já invadiu a casa, não adianta eu saber quando isso aconteceu ou não. Isso a gente até estima. Por exemplo, em Wuhan, já finalzinho de setembro, outubro, já tinha circulação do vírus. Seguramente na Europa, a ingenuidade da França achar que só veio na data que eles identificaram o primeiro caso. Quer dizer, muito mais... Será que a gente teve casos no Carnaval? Eu acredito muito mais precocemente. Afinal de contas, nós tínhamos milhares de passageiros, de turistas que voltavam das suas férias na Europa, empresários que voltavam das suas viagens de negócio da Ásia no final de dezembro, janeiro. Então, seguramente, nós já tínhamos aí a circulação do vírus. Quando nós identificamos o primeiro caso, que aconteceu no dia 27, quer dizer, foi feita, sim, a identificação do primeiro caso no dia 27 de fevereiro, seguramente nós já tínhamos muito mais casos acontecendo. É o que a gente chama de spread, que é espalhar o vírus na população. Então, passou-se a identificar que realmente havia uma circulação comunitária a partir do dia 11 de março, aliás, dia 15 de março. Então, óbvio, nós já tínhamos isso em mente. Então, testar não é a questão. Hoje, nós já temos esse número de casos. O número de casos é maior? Seguramente. A Universidade de Pelotas considera que nós possivelmente tenhamos 10 a 12 vezes o número que as estatísticas mostram. Mas vamos lá, vamos imaginar que a gente tenha só 6 vezes. Não vamos ser tão pessimistas quanto eles. Seguramente a gente já está somando o número total de casos que aconteceram em alguns países da Europa somados. Então, não é essa medida. São medidas que nós temos sim que fazer no sentido de fazer bloqueios, de sensibilizar as pessoas a despeito dessas questões econômicas que, infelizmente, como médicos a gente olha, mas é claro, a gente preserva a vida nesse momento e que nós não podemos ter divisões, inclusive políticas, de definir que tratamento se instituir. Nós chegamos até esse quesito de discutir quem deve ou não tomar medicação baseado em partido político. Então, hoje, ou nós unificamos o nosso país, entendemos que todos têm que realmente se preservar, fazendo as suas quarentenas naquelas cidades que assim o merecem, e fazendo aquele lockdown naqueles estados que realmente já têm um esgotamento da sua saúde pública. Rapidamente, Senis, sem vacina por enquanto, os países, o mundo vai precisar se acostumar com o abre e fecha das atividades econômicas?
Eu acho que o que a gente está vendo é os países que têm esse controle, esse nível de informação mais apurado que o Brasil estão fazendo isso. A Alemanha está mostrando, solta, etc. O problema é quando você opera em países que têm baixíssima nível de informação ou aquele que tem muito tem desconfiança, né? Que é um pouco o que o Jean mencionou. Então, assim, nós vamos ter um problema de administrar isso muito mais grave por essa negligência. Demoramos para fazer a testagem, demoramos, né? E vamos pagar caro por isso, sem dúvida nenhuma. Os preliminares do PIB mostram o tamanho do estrago provocado pelo coronavírus. Paris vazia é o símbolo de um país que viu o PIB encolher quase 6% nos primeiros 3 meses do ano em relação ao trimestre anterior. É a maior queda desde 1949. A retração de quase 5% da economia italiana foi um recorde em 25 anos. França e Itália estão tecnicamente em recessão. Na Espanha, o PIB teve o maior recuo desde a Guerra Civil de 39. Aos poucos, o país retoma o movimento. Esta mulher está aliviada com a reabertura do seu salão de beleza, mas diz que não é a mesma coisa. O economista belga lembra que a falta de demanda nos próximos meses deve aumentar o desemprego. Na Bélgica, o tombo foi menor. O Reino Unido, fora da União Europeia, prevê uma retração de ao menos 7% no trimestre. Nem a poderosa economia alemã escapou. A projeção é que o PIB encolha 6% este ano. A expectativa é ainda que os números do segundo trimestre sejam ainda piores, né? Você tem aí o lockdown afetando basicamente os últimos 20 dias, 15 dias do trimestre, né? E ao passo que no segundo trimestre as medidas de distanciamento social e a quarentena vão afetar 40 dias, 45 dias. Além do que a retomada das atividades vai se mostrando mais complicada do que inicialmente se imaginava. O desastre na economia europeia deve respingar no Brasil. O continente é o maior investidor direto no nosso país e o segundo maior cliente dos produtos brasileiros no mundo. Em outros parceiros, a situação também é ruim. A China registrou no trimestre a maior queda do PIB em quase 30 anos. Os Estados Unidos tiveram o pior desempenho desde a crise de 2008. E com 30 milhões de desempregados, resta à economia americana pedir desculpas pela inconveniência. A agência de classificação de risco Fitch Ratings revisou para negativa a perspectiva da nota de crédito soberano do Brasil. Os analistas levaram em conta a deterioração dos cenários econômico e fiscal do país, a incerteza política e a pandemia do coronavírus no Brasil. Antes, a perspectiva para a nota era estável. Para o PIB, a Fitch projeta queda de 4% neste ano e alta de 3% em 2021. Senes, queda prevista para o PIB de 4%, de acordo com a Fitch, mas alguns economistas aqui falam em 5%, já vimos 7%, já vimos até 9%, né, para os mais pessimistas. Depois desse ano terrível, quando voltaremos a crescer? Olha, eu acho que os números estão chegando mais próximo quando você analisa o impacto para menos 5% do PIB. E o que é mais grave, eu acho que esse é o ponto que você está dizendo. Porque esse ano, obviamente, afetado pela... Para a gente ter uma ideia, a greve dos caminhoneiros no final do governo do Temer, ele afetou, foram mais ou menos 10 dias, ele derrubou 1% do PIB, 10 dias, e retomou imediatamente, porque não tinha destruído nem oferta nem demanda, foi 10 dias e retomou o trabalho, caiu 1%. Nós estamos falando num período de quarentena, às vezes lockdown, que vão ser espalhados pelo Brasil em diferentes tempos. Isso certamente vai jogar o PIB para próximo de menos 5%, etc. Mas qual que é o mais grave? As projeções, a da Fitch é uma, as outras estão caminhando, mas vamos supor que o ano que vem a gente retome 2,5%, 3%. Significa que nós estamos ainda em menos 2%. Se você cai 5, 5,5% e cresce 3, 3,5%, 2,5%, você vai continuar negativo. Nós vamos talvez recuperar o que é a nossa situação no começo desse ano, possivelmente só em 2022. Se tudo for bem, né? Nós estamos vendo, e de novo, como você olha lá, quando derrubaram a nota do Brasil, não é só o fator da corona e da crise econômica. Estão incluídos lá crise política, chance de você ter escândalos perto do presidente, porque tudo isso afeta a economia. Então, o Brasil está numa somatória muito infeliz
além da crise econômica e de saúde, nós estamos vivendo uma crise de confiança no governo, das instituições, etc. Isso joga a gente para baixo. Um economista que eu li hoje, o Otávio de Barros, ele acha que o Brasil vai ter a pior performance econômica de todos os países da OCDE, por exemplo. Então, assim, nós estamos realmente concorrendo para ser, se não for a pior, nós vamos estar entre as piores economias, as mais afetadas negativamente com essa crise.